começamos, não é? Temos a tertulia no mês de junho, tá? E temos o professor doutor Jorge Calhões. Professor doutor. Sim, não, professor doutor. E pronto, acho que dispensa mais introduções e eu passo diretamente a palavra para depois podermos avançar. Então, boa tarde a todos. Obrigado à sua professora doutora Silvia Castro e obrigado à Sociedade Luteriana e à não está cá a Presidente, está em casa a correr isto. Tentar sempre. Obrigado por terem vindo e agradecer também às pessoas que estão lá em casa, em especial à Daniela, que está em espelha para ver estas coisas. Bom, vou falar um bocadinho sobre. Se estou-me a alargar muito a Silvia, depois mando-me calar. Vou falar sobre plantas de apoios, que é uma área de investigação onde eu já trabalhei muito, agora já nem tanto, mas de vez em quando ainda faço algumas coisas. A investigação que nós fazemos tem muito a ver com o financiamento, e portanto, atualmente não há muito financiamento para este tipo de estudos sobre plantas de apoios. Vou falar primeiro, dar uma ideia de quem são os haploides, acho que toda a gente sabe, depois falar um pouco sobre os haploides. Isso é o que tu pensas. Haploides na natureza, depois a origem, como é que plantas haploides, a utilidade, por aí fora. Portanto, acho que toda a gente sabe o que é um haploide. Um haploide é um organismo que tem metade do número de cromossomas daquilo que seria expectável, embora o conceito seja um pouco variável. Se nós tivermos um organismo que tenha 10 cromossomas, um haploide terá 5 cromossomas. Depois, como nós temos muita tendência para complicar as coisas, os haploides podem ser divididos em diferentes tipos de haploides, consoante eles estão plantas haploides de verdadeiros diploides, nesse caso são designados por monohaploides, ou então se nós tivermos uma espécie que seja poliploide, um haploide já não é um verdadeiro haploide. Se nós tivermos um tetraploide, um haploide seria diploide. O conceito é muito variável em função da planta da qual nós partimos. Do ponto de vista do melhoramento, que é aquilo que me interessa mais, um haploide é uma planta que tem metade do número de cromossomas da planta original. Por isso, se nós tivermos a batateira, que é um tetraploide, o haploide correspondente terá 24 cromossomas, embora não seja um verdadeiro haploide. Um verdadeiro haploide seria uma planta com 12 cromossomas. Aquilo se formatou um bocadinho, mas não interessa. Portanto, os haploides em condições naturais, se calhar nós temos tendência a pensar que não são muito comuns, mas na realidade há muitos organismos que são haploides em condições naturais. Pus ali alguns exemplos. Há muitos insetos cuja determinação sexual é feita não através de um sistema de cromossomas como nos humanos ou nos mamíferos XY, mas através do nível ploidia, em que os machos são haploides e as fêmeas são diploides. Há a ordem dos himenópodos, que é uma ordem que tem muitas espécies, portanto isso já dá uma ideia da quantidade de organismos haploides que existe. Depois também nos ácaros e nos nemátodos também há muito esse sistema de determinação sexual pelos machos haploides e as fêmeas diploides. Os ciclos de vida de muitos organismos têm partes importantes em que o organismo passa por uma fase haploide, isso acontece nas algas, nos fungos, e no caso das plantas, a geração gametófita das plantas é também uma geração haploide. Pus aqui só este exemplo, toda a gente, somos todos pessoas envolvidas com plantas, nas briófitas, a fase haploide, a fase gametófita é uma fase dominante e depois, à medida que caminhamos no sentido de uma maior complexidade evolutiva, aquilo que vai acontecendo é que a fase gametófita vai sendo cada vez mais reduzida. A fase haploide, coincide com a fase gametófita, também se vai reduzir. Nas angiospermicas, não dá para tirar aquilo, pois não se dá. Fica lá. Dá, sim. É o título dos slides, mas também não é muito importante. Depois, nas plantas mais comuns, nas angiospermicas, também há plantas haploides. Há haploides que são naturais.
Esses haploides naturais foram descobertos inicialmente por aquele autor e pelos colaboradores, há cerca de 100 anos, e foram descobertos inicialmente naquela espécie, na natura ceramónica, que é a figueira do inferno. Acho eu, estou aqui em destaque, sim, não estar a dizer-lhe mais nada. A figueira do inferno foi a planta onde aqueles investigadores detectaram as primeiras plantas angiospermicas haploides. Portanto, o esporófilo, neste caso, é haploide. E depois há atualmente muitas espécies em que estão identificados indivíduos haploides que ocorrem naturalmente. Como é que estes haploides se podem obter naturalmente? Como é que eles surgem? Para termos um haploide, essas plantas têm que ter origem em células que sejam haploides. E no caso das angiospermicas, onde é que nós encontramos células haploides? É nos gametófitos, nos sacos embrionários e nos grãos de pólen. Uma vez que nas angiospermicas das plantas, a meiose é espórica, que dá origem a esporos. Esses esporos depois dão origem a um gametófito, e esses gametófitos nas angiospermicas são os grãos de pólen e os sacos embrionários. São estruturas haploides muito reduzidas, com um número muito limitado de células. E temos aqui isto na ponta, não é? Só com o tete. Temos ali mantera com os grãos de pólen e temos do outro lado uma celícula de Arabidopsis que tem os óvulos. No interior dos óvulos estarão os sacos embriões. Então, quantas células haploides é que nós temos numa angiosperma? Temos num saco embrionário, que está no interior do óvulo, temos um saco embrionário maduro, tem 7 células, tem uma célula que é aquela maior, que ocupa grande parte do saco embrionário, que é a célula central. Essa célula não é propriamente haploide, porque ela tem 2 núcleos, ou então tem já um só núcleo que resulta da fusão daqueles dois. Portanto, na realidade, temos 6 células haploides. Estão na parte superior, as antípodas, e as outras que estão no polo oposto, que são as duas sinergias e a hóstia. Portanto, só há 6 células haploides no gametófito feminino. Nos grãos de pólen, são o gametófito masculino. O que é que nós temos? Velha invernadeira, talvez. Vale, estou escutando a missa ao mesmo tempo. O professor Jorge está dando una charla. Ahora se forma, desde que ocorre a meiose até à formação dos grãos de pólen, Mais entretenida. ter os micróscopos na parte de cima, que só tem um núcleo, e depois os grãos de pólen estão completamente formados. Em função das espécies, podem ter 2 células ou 3 células. Na maior parte dos casos, têm 2 células, que é a que estou a mencionar, a célula vegetativa e a célula generativa. Nas gramíneas e nas crucíferas e nas compostas, se eventualmente tem mais alguma família, os grãos de pólen são libertados com 3 células. Então, a célula vegetativa e os 2 gânglios masculinos. Uma diferença importante é que, enquanto num óvulo só existe um saco embrionário, não sei, em algumas espécies em que ocorrem processos diferentes, no mantera existem milhares de grãos de pólen, pelo menos algumas centenas grandes de grãos de pólen. Portanto, enquanto nos sacos embrionários temos 6 células haploides, nos grãos de pólen podemos ter desde uma, quando o pólen deve estar no estado mais precoce de desenvolvimento, até 3 no caso dessas famílias, em que os grãos de pólen são libertados com 3 células. Então, em condições normais, como é que se formam as plantas haploides? Formam-se através daqueles 3 processos, que é partenogênese, que é quando é a hospera. A hospera é aquela célula amarela que está ali. Portanto, é o gâmeta físico. Quando a hospera divide e dá origem a uma planta haploide, sem que ocorra oxidação, isso é chamado partenogênese. Depois, pode ser outra célula de saco embrionário, pode ser uma antípoda ou uma sinergídea. Também são células haploides. Isso é aquilo que se chama apogamia. Ou então, um caso descoberto mais recentemente, que também pode ocorrer, é quando os próprios gâmetas masculinos no interior do saco embrionário dividem e dão origem também a plantas, e essas plantas também são haploides, então nesse caso chama-se androgênese amálfica. Portanto, a origem na parte masculina. E, portanto, estes são os 3 processos naturais, digamos, de obter haploides nas angiospermas.
Mas para que é que servem os haploides? Porque é que as pessoas se preocupam com a obtenção de haploides? Os haploides só por si não têm muito interesse. Uma planta haploide tem metade do número de cromossomas, não se consegue reproduzir sexuadamente, porque não forma gametas guiadas, produz flores, mas depois não, as flores têm gametas que são estéreis e, portanto, as plantas não se podem reproduzir sexuadamente, a não ser que sejam haploides de espécies poliploides, eventualmente, nesse caso, pode haver a produção sexual. Portanto, só por si os haploides não têm muito interesse. A não ser em algumas espécies em que os haploides são em espécies ornamentais, em que as plantas são mais apelativas que os diploides correspondentes. São mais pequenas e quase como se fossem gonçadas. E as pessoas gostam muito de coisas mais pequenas. Gostamos de bebés, têm cabeças maiores. E nas plantas acontece um bocado a mesma coisa. Os haploides são úteis porque se podem fazer coisas com eles. Ou seja, podemos pegar nas plantas haploides e modificá-las e obter plantas com características interessantes. Os haploides são utilizados para várias coisas, mas a principal é para obter aquilo que se chamam linhas puras, ou seja, plantas que sejam totalmente homozigotas. Como é aquilo, a figura em baixo mostra basicamente o processo, quando nós partimos de uma planta de trigo ou de milho ou de arroz, aquilo que for, não interessa. Essa planta é heterozigótica, utilizando métodos para obter haploides. Obtemos plantas que são haploides e depois duplicamos o número de cromossomas dessas plantas e voltamos a obter diploides. Parece uma coisa um bocado apalermada, já temos um diploide, depois um haploide, depois voltamos a ter diploides, mas estes diploides que são obtidos têm uma particularidade, é que eles são totalmente homozigóticos. E essas linhas homozigóticas são muito interessantes porque, cruzando duas linhas homozigóticas, duas linhas puras, obtém-se um híbrido que é muito mais produtivo que as linhas parentais correspondentes. Portanto, muitas das variedades, principalmente no milho, que são utilizadas na agricultura, são obtidas desta maneira. Como é que podemos obter linhas puras, sem ser desta maneira, sem termos um haploide e depois duplicar o número de cromossomas? Também podemos obter linhas puras fazendo autofecundações sucessivas. Portanto, temos uma planta, autopolinizamos, depois obtemos a descendência e fazemos a mesma coisa e ao fim de algumas gerações obtemos uma linha pura que nós chamamos de uma linha pura, mas na realidade não é uma linha pura, porque ela tem sempre alguma heterozigotia residual, porque há aqueles mecanismos de crossing over com o linkage, e portanto nunca é, na verdade, uma linha. E além disso, demora muito tempo, demora no mínimo uns 6, 7, 8 anos, dependendo das espécies, e se falarmos de espécies anuais, se falarmos de espécies que sejam com um ciclo de vida de 2 anos, é o dobro, e depois se falarmos de árvores, então, não conseguimos obter desta maneira. No caso da utilização de método de haploidias, no ano consegue-se obter o haploide e depois duplicar o número de cromossos. Aqui é para mostrar o que é o vigor híbrido. Quando nós usamos o exemplo do milho do lado direito de Arabidopsis, quando usamos duas linhas progenitora, linhas progenitora, obtemos uma mais primitiva que a linha correspondente. A Arabidopsis, isso não é tão importante, porque ninguém come Arabidopsis, mas também se nota que nós usaram duas linhas. Os híbridos crescem mais e são mais desenvolvidos que os progenitores correspondem. Isto é o que se chama vigor híbrido, ou heterose, que é muito apreciado pelos agricultores. Depois, outras aplicações dos haploides. Outra aplicação interessante é para induzir mutações. As mutações num haploide são mais facilmente detectáveis, porque não há alelo dominantes que mascarem as mutações, e normalmente as mutações são recessivas. Depois, outro aspecto interessante também em termos de melhoramento das plantas é recuperar genótipos recessivos, ou seja, genes que normalmente não são expressos por causa dos genes dominantes
e que nos haploides nós conseguimos detectá-lo facilmente e depois, duplicando esses haploides, temos esse gene recessivo no estado homozigótico. Também se desenvolveram para estudos de desenvolvimento, tentar perceber a relação, porque é que uma planta haploide consegue sobreviver e um humano haploide, acho que não há nenhum humano haploide, pelo menos que eu conheço, mas se calhar há por aí algo. Mas nos mamíferos é uma condição letal, enquanto nas plantas não acontece. Também há estudos de meiose, porque num haploide só há um conjunto de cromossomas, e estuda-se muito a meiose nos haploides para ver como é que é o movimento dos cromossomas durante a meiose, para a obtenção de novos cultivares e também para o mapeamento genético e para a sequenciação de genomas, uma vez que um genoma haploide é mais fácil de sequenciar que um genoma diploide. Depois há vários métodos de obtenção de haploides artificialmente, e para além daqueles que ocorrem espontaneamente, há muitas técnicas de obtenção de haploides. Não há tempo para tudo, mas vou só dar 2 ou 3 exemplos. Um é a polinização com aquilo que se chama polinização com pólen de esteio. Que é, nós temos, por exemplo, uma determinada. Isto usa-se muito nos frutos, em particular nas fornalhas, nas ameixas, nas ameixeiras, nos grapes, por aí fora. Temos uma determinada planta da qual queremos obter haploides. O que é que fazemos? Polinizamos essa planta com pólen de uma outra espécie. Isso é aquilo que se chama polinização de estame. Muitas vezes o tubo polínico cresce ao longo do estigma e do estilete e estimula depois a divisão da hoosfera de forma autónoma, sem ter o corpo da foliação. Portanto, obtemos haploide a partir da hoosfera. Isto só resulta em um número muito reduzido de espécies e é um método muito trabalhoso, porque implica polinizações e, portanto, não é um método muito eficaz. Outro método, este já mais eficaz, que é muito usado em algumas gramíneas, é aquele que se chama o método bulboso. O método bulboso chama-se assim porque utiliza uma variedade de cevada, que é o órgão bulboso, que enquanto a cevada comum, aquela que é usada na agricultura, tem um ciclo anual, o bulboso tem um ciclo bianual. Então, o que é que se faz? Pega-se, por exemplo, na cevada ou no trigo e cruza-se com o órgão bulboso, em que o órgão bulboso funciona como planta masculina, ou seja, ele fornece o pólen e a cevada ou o trigo funciona como plantas femininas, portanto vão receber o pólen. Portanto, deste cruzamento resulta um zigoto, que é um zigoto híbrido, e depois esse zigoto vai dar origem a um embrião e vai dar origem a uma cariópse, tem um embrião no interior. Depois, quando as pessoas inicialmente fizeram estes cruzamentos, pensaram que tinham obtido, na realidade, híbridos. Mas depois, quando foram ver as características das plantas, aquilo que observavam é que as plantas eram muito parecidas com o progenitor feminino, ou com a cevada, neste caso, ou com o trigo. Depois foram estudar o processo e aquilo que verificaram é que, durante as fases iniciais da divisão do zigoto, os cromossomas do bulboso são eliminados e, ao final do ciclo de divisão, ficam apenas os cromossomas da cevada ou do trigo. E, no final, aquilo que se obtém é uma planta haploide do progenitor feminino. Isto é muito utilizado por exemplo, cruzamentos entre o trigo e o bulboso, mas também entre o arroz e o milho, por exemplo, também se podem obter haploides. Desta maneira, o método, porque foi obtido primeiro no bulboso, ficou conhecido desta maneira. É uma técnica que dá bons resultados no princípio das plantas haploides. O problema é que está um pouco limitado às gramíneas. E depois é uma técnica muito trabalhosa, porque o embrião tem que ser removido da cariópse, tem que ser cultivado in vitro, porque senão acaba por morrer uma vez que não se torna endosperma, e portanto não há alimentação para o embrião. Portanto é isto, temos ali a cariópse, o embrião, ele é cultivado em fases precoces de desenvolvimento de uma cultura, depois as plantas que são plantas haploides.
E aqui, esta figura é só para mostrar como os cromossomos são eliminados durante as divisões celulares. Daquelas zonas delimitadas a vermelho, são zonas que mostram os cromossomas que se vão perdendo durante os ciclos mitóticos, e portanto, no final ficamos só com os cromossomos da cevada. Não se sabe muito bem porque é que os cromossomas do bulbósome são eliminados. Pensa-se que, uma vez que os cromossomas são do bulbósome, mas o citoplasma é da cevada, e, portanto, os ciclos celulares, digamos assim, são diferentes. E, por outro lado, alguns autores acham que as nucleases da cevada conhecem o DNA do bulbósome e de cevada. Mas, qualquer que seja o processo, na realidade, o resultado final são haploides da cevada, neste caso, ou do trigo. Este método, como eu estava a dizer, é muito eficaz porque, enquanto outros métodos de obtenção de haploides muitas vezes levam à produção de plantas anómalas e muitas vezes albinas, portanto, sem clorofila, depois já vos vou mostrar, neste caso os haploides são verdes, são parecidos com os diploides correspondentes e obtém-se em grande número. Portanto, esta técnica é muito utilizada nos cereais, apesar desta limitação. Depois, o método, há muitos mais métodos, mas o método que se usa mais para obter haploides é através da cultura do pólen. Na realidade não é o pólen, são os micrósporos, mas é uma fase anterior ao pólen. Este método foi descoberto por aqueles autores, Moore e mais tarde, nos anos 60, quando estavam a estudar a meiose. E o que é que eles faziam? Pegavam em anteras daquela espécie da datura inox, que produz umas anteras muito grandes, e cultivavam as anteras in vitro e aplicavam determinados estímulos para desencadear a meiose nas anteras. Os resultados não tiveram grande sucesso, porque eles não conseguiram, através deste método, induzir meioses nas anteras cultivadas. Mas o que eles viram ao fim de algumas culturas, ao fim de algum tempo, foi que quando eles cultivavam as anteras e as anteras ficavam algum tempo no meio, começavam a surgir plantas do interior das anteras. O que é que eles pensaram? Pensaram que as plantas resultavam da parede da antera. Nessa altura já se conhecia que havia, por exemplo, na cenoura, de embriogênese somática, e as plantas podem ser obtidas a partir de células somáticas. Portanto, pensaram que as plantas tinham uma origem na parede da antera, ou seja, tinham o mesmo genótipo da planta original. Mas depois fizeram umas análises mais detalhadas e verificaram que, na realidade, as plantas tinham origem nos grãos de pólen. Não são os grãos de pólen, são uma fase anterior, que são os micróbios. Depois, a partir daí, foi este método começou a ser utilizado e atualmente é muito utilizado para obter plantas haploides em muitas espécies diferentes, não só nas solanáceas, também esta técnica ficou conhecida por vários nomes. Primeiro, ficou conhecida por androgénese, que significa obtenção de plantas a partir da parte masculina, mas como já havia aquele processo natural em que às vezes o gâmeta consegue dividir-se, depois começou a utilizar-se a embriogénese polínica, mas depois, como na realidade não é o pólen, é uma fase anterior, são o estado de micrósporo. Atualmente as pessoas chamam embriogénese polínica, mas na realidade é antes da formação do pólen. O que seria mais correto seria embriogénese nos micrósporos ou embriogénese nos micrósporos, que é naquela fase quando ainda não temos propriamente um grão de pólen, que essas células dividem e são capazes de formar depois plantas de pólen. Esta figura aqui mostra fases do desenvolvimento do pólen, desde o micrósporo ainda muito precoce, quando ocorre a meiose, aquilo que se forma é uma tétrada polínica, como está ali do lado. Do lado esquerdo, aquelas várias células são haploides, depois as células que estão inicialmente numa tétrada, reunidas numa tétrada, há uma enzima que digere a calose e ficam individualizadas, depois cada um daquelas células, cada um dos micróspios, sofre um processo de desenvolvimento até dar um grão de pólen. Até à primeira mitose, que é quando
o núcleo divide, dá origem depois a duas células, que são a célula vegetativa e a generativa, até aquela fase é chamada micróstimo, depois a partir dali é designado por um grão de pólen. E, portanto, é na fase do micróstimo que as células são induzidas a formar embriões. E também não é indiferente a fase do micróstimo, ou seja, se for muito perto da meiose, se for ainda depois da libertação das tétradas, normalmente não há indução. Quando há indução é quando os micróspios já estão próximos da primeira mitose pública, quando estão para entrar em divisão. Aqui é só para mostrar aqui, os grãos de pólen, a função deles é formar o tubo polínico em condições normais, mas tal como muitas outras células que existem nas plantas, eles são totipotentes em algumas circunstâncias, podemos induzir totipotência, então podemos obter plantas a partir dos micrófonos. Depois, como já vimos, os micrófonos passam por uma série de fases de desenvolvimento, convém saber relacionar isso com o estado de desenvolvimento das flores, porque não darmos a experimentar flores ao acaso, depois não vai dar nada em cultura. E quando conseguimos relacionar o estado de desenvolvimento dos micrófonos e do pólen com o aspecto das flores, depois sabemos em que altura é que devemos escolher as flores para induzir em mulheres. Chamamos de Lonaxi e ao croma, não sei se esse género ainda existe, as coisas vão evoluindo, não interessa, pronto, aquele estado ali, o seta azul, corresponde à fase em que a indução é mais interessante. Depois, o que é que podemos fazer? Ou podemos cultivar ou as anteras, ou podemos cultivar os micrósporos isolados. Então, os dois métodos têm problemas e têm vantagens. Se nós cultivarmos as anteras, isso é mais fácil. Chegamos às flores, abrimos, esterilizamos, normalmente as flores ainda estão fechadas, portanto não há grande contaminação. Tiramos as flores, pegamos as anteras, colocamos numa caixa de Petri e no meio incluímos hormonas, auxinas, os químicos necessários para provocar as divisões, e o processo é relativamente simples. Qual é que é o problema? É que as anteras têm tecidos somáticos, e se esses tecidos somáticos também dividiram, depois no final vamos ter plantas que são de origem dos micrósporos e outras que são eventualmente com origem na parede, e torna-se difícil perceber qual é que é a origem. No entanto, em termos de procedimento, é o mais fácil. O que podemos fazer é isolar previamente o pólen das anteras. Eu digo sempre pólen, mas vocês já sabem, portanto são os micróspios. Isolar os micróspios primeiro, como tal naquelas figuras mais do lado direito, depois separar os micróspios do resto dos tecidos da antera e cultivar os micróspios já isolados. Aqui já não há problemas de interferência dos tecidos somáticos, mas o procedimento, do ponto de vista experimental, é muito complicado e perde-se muito pólen. Atualmente já há protocolo que permitem fazer isto de uma maneira muito eficaz. E depois, as anteras com o pólen é cultivado in vitro, numa agricultura, e depois o que é que vai acontecer? Esse pólen vai sofrer um processo de desenvolvimento que é diferente daquele que sofreria em condições normais. Convém lembrar também que numa antera, aquilo que nós vamos ter são micrósporos que são muito diferentes uns dos outros, ou seja, no final, as plantas que nós vamos obter resultam de micrósporos que são todos diferentes, uma vez que há o crossing over, há aquele mecanismo de migração ao caso dos cromossomas, de segregação. No final, as plantas que nós vamos obter não são clones da planta original, são genéticas, além de serem haploides, são geneticamente diferentes umas das outras. Aquilo ali é a fase inicial, ou seja, temos um nitrógeno, o que seria normal é a via de cima, que é chamada a via gametofítica, que é quando se forma a célula vegetativa e a célula generativa, depois isso dá origem ao tipo clínico. No caso da embriogênese clínica, aquilo que acontece é que, em vez de ocorrer uma divisão, é chamada uma divisão assimétrica, porque dá duas células diferentes, formam-se duas células iguais. Isso é normalmente uma mitose do tipo B, não é? Depois aquelas células continuam a dividir, vão dar origem a embriões, e esses embriões dão origem a haploides.
Depois podemos seguir isto em termos microscópicos, podemos usar a microscopia de fluorescência para ver se as células se mantêm viáveis ou não. Ao contrário de outros sistemas de cultura in vitro, neste caso, como as células estão separadas umas das outras, é muito fácil de segui-las, enquanto se tivermos um tecido, uma folha ou um pedaço de raiz, não conseguimos ver muito bem como é que as células vão evoluindo. Assim não, porque aqui, por exemplo, proteína de acetato, mas podem usar outros fórmulas, conseguimos ver quais são as células viáveis e as que já morreram, portanto, podemos fazer ajustes no meio de cultura. Estas são aquilo que se chamam vias androgénicas, que é como é que a partir do micróscopo, se eu tenho um grão de pólen multicelular, pode ser a célula mais vegetativa a dividir, portanto, isso depois é muito variável em função das diferentes espécies. E ali nestas figuras já podemos ver micróscopos com muitas células no interior, podemos ver isso com cadmia, com o DAP, que é um livro, são fluorocromos específicos para o DNA, tendo aquelas bólitas azuladas que vocês conseguem ver ao lado direito. São, na realidade, diferentes núcleos, diferentes células que existem no pólen. Para induzir, pois é preciso aplicar alguns estímulos às células. Normalmente esses estímulos são o quê? Ou são hormonas vegetais, normalmente auxinas e citocinas. Em muitas espécies, em particular nas gramíneas, usam-se muitos choques térmicos, aplicam-se às anteras ou ao pólen, temperaturas à volta dos 30, 32 graus, ou então temperaturas mais baixas à volta dos 10 graus. Isso perturba a formação do fluxo tópico e é um método de inibição de vida. Depois já disse há pouco, o estado de desenvolvimento é muito importante. Muitas vezes açúcares, concentrações elevadas de açúcares no meio têm papel osmótico, portanto é também uma condição de stress que estimula divisões e portanto é preciso otimizar estas condições para as diferentes espécies. Agora vou mostrar-vos algumas fotografias das plantas obtidas a partir das anteras. Estas plantas, na realidade, não têm meio, porque elas têm origem só na parte masculina, as filhas do pai. Ali vocês conseguem ver as anteras e depois as plantas a surgir, ou os embriões do embrião das anteras. Muitas vezes são embriões. Noutros casos, o crescimento é mais desordenado, é que forma-se primeiro uma massa de células, embaixo do lado esquerdo. É primeiro aquilo que nós chamamos de um calo, que é uma massa de células, e depois, a partir desse calo, é que as células começam a organizar uma estrutura meristemática e formam-se a parte aérea de uma planta. Isso também é muito variável em função das diferentes espécies. Aqui é no arroz. Durante muito tempo nós trabalhámos aqui no Baixo Mondego com as variedades de arroz. Do lado esquerdo ainda as plantas no fase inicial do desenvolvimento, e ali já a planta de arroz obtidas por embriogênese. A seguir, o que é preciso? Depois nós temos as plantas, e nesta fase aqui ainda muito precoce. É preciso saber se as plantas que nós obtivemos são na realidade haploides. Eventualmente, se estivermos a cultivar anteras, podem ser diploides, ou em alguns casos também pode haver espontaneamente duplicação de número de cromossomas. E no final é preciso determinar o nível de ploidia das plantas cultivas. Isso pode ser feito contando os cromossomas. Às vezes os cromossomas são muito pequenos, ou há muitos cromossomas e isso não resulta muito bem. Pode-se fazer com citometria de fluxo, aqui nos especialistas, com citometria de fluxo, aí já não contamos os cromossomos, determinamos a quantidade de DNA, mais ou menos. A mesma coisa, portanto, é preciso ver se as plantas obtidas de facto são haploides ou se têm um nível haploide. Se não tivermos nem meios de contar os cromossomas, nem um citómetro, também há algumas indicações que as próprias plantas nos dizem se são haploides ou não. Por exemplo, os haploides são mais pequenos que os diploides correspondentes. Ali naquela figura do lado esquerdo, uma planta haploide de arroz e temos o diploide correspondente. Ou então as flores. Ali temos uma espiga de trigo
do lado esquerdo é um diploide e do lado direito é um haploide. Ou então as próprias flores. Ali vê-se bem a diferença entre o tamanho das flores haploides e diploides. E aqui é a parte masculina e a parte feminina, portanto, gostamos de dizer muito bem a diferença, no enriquecer. Se nós conhecermos bem as plantas e se soubermos como é que são os diploides, também olhando para as plantas percebemos se são haploides ou não. O pior é quando são triploides ou assim, depois já começa a ser muito confuso. Outro indicador do nível de ploidia são as células somáticas. As células somáticas podem ser maiores ou menores em função do nível de ploidia e o número de cloroplastos também varia em função do número de ploidia. Se eu tiver um diploide que tenha, sei lá, 20 cloroplastos, o haploide tem 10, 11. Ou se for um tetraploide tem 40. É um bom indicador do nível de ploidia. Quanto às aplicações, já vos falei no início, uma das aplicações destas plantas haploide é obter as linhas fundas, toda a gente já viu os campos de milho uniformes, eles são uniformes porque as plantas são geneticamente iguais, apesar de resultarem em cruzamento. Quando nós cruzamos duas linhas puras, é completamente uniforme. Portanto, num campo de milho, as plantas são geneticamente iguais, embora não sejam uniformes, elas são obtidas por semente. E eu não sei se vocês já viram, quem trabalha com milho e compra normalmente milho híbrido, os agricultores compram milho híbrido porque é mais produtivo, portanto tem produções maiores e tem rendimentos mais elevados. Outra aplicação, disto não vou falar porque já o ano passado, há 2 anos, também fiz aqui uma coisa, mas era sobre o pólen. Outra aplicação da embriogênese bulímica é naquelas plantas que são dioicas, e que há plantas masculinas e plantas femininas. Às vezes a terminação sexual é um pouco feita como nos mamíferos, com cromossoma X e com cromossoma Y. E no caso dos espargos, as plantas é uma espécie dioica, portanto há espargos machos e espargos fêmeas, mas os espargos machos são mais produtivos que os espargos fêmeas. Os produtores normalmente preferem ter espargos machos a ter espargos fêmeas. Como é que eles conseguem isso? É comprando semente que é resultante do cruzamento entre um macho, que é um supermacho, que tem 2 cromossomas Y, portanto, obtém-se primeiro uma planta haploide masculina, e depois ela duplica o número de cromossomas e obtém-se aquilo que eles chamam um super espargo, um super macho, cruzado com uma planta feminina, dá 100% de geração masculina. Problemas nestes métodos todos. O maior problema é o rendimento, ou seja, em muitos métodos as taxas de obtenção de plantas haploides são muito reduzidas. Então, destes métodos todos, a embriogênese bulímica é aquele que permite rendimentos maiores, porque cada antera tem milhares de grãos de pólen, mesmo que a percentagem de indução seja baixa, há sempre um número relativamente grande de pólen que pode ser obtido. Depois, especialmente nas gramíneas, é muito comum isto. É a obtenção de plantas que são albinas, ou seja, às vezes não são bem albinas, são assim meio amareladas, ainda têm algum tipo de clorofila, mas depois estas plantas só conseguem sobreviver no meio de cultura. Nós lá embaixo no laboratório tivemos uma série de anos, tinha lá plantas albinas, que era para mostrar aos alunos das escolas que vinham aí fazer visitas. E eles gostavam de ver as plantas albinas, estão dentro de um tubo de ensaio, portanto têm as condições de nutrientes necessários, mas se nós as pusermos num vaso, acabam por morrer. Portanto, aquilo era uma curiosidade científica. Plantas albinas, depois, obviamente, para os produtores não têm qualquer interesse. Depois, além das reduzidas taxas de indução, muitas vezes também as plantas obtidas apresentam algumas anomalias e depois não conseguimos regenerar a planta. Interessante, portanto, há muitos problemas que diminuem o rendimento destes métodos. Aqui é uma anomalia que também é muito comum nas gramíneas, que às vezes as plantas, em vez de serem albinas, têm folhas que são metade verde e são metade brancas, são metade
alguma. Isto era uma coisa que aparecia muito no arroz, mais até do que no trigo. Portanto, está a lembrar um bocado a nível do Sporting. Em termos futuros, esta técnica continua a ser muito utilizada para obter uploads e depois linhas puras em muitas espécies. Atualmente, com estas técnicas de edição genética associadas à obtenção de plantas uploads, é muito fácil modificar os genomas e alterar de acordo com aquilo que se pretende. Portanto, começa a ser utilizado muito as sondas uploads juntamente com as técnicas de edição genética para obter plantas com outras características. Qual é que é o problema? É que na Europa não há legislação ainda para regular a edição genética, e, portanto, tudo o que seja edição genética, embora seja diferente dos organismos geneticamente modificados, a legislação que se aplica é a mesma, então, não é, digamos, ninguém na Europa utiliza ainda estas tecnologias. O futuro, vocês já sabem, eu sei mais de futebol do que disto. Os exemplos são muito de futebol. Prognósticos só no futuro ou só no final, mas o João Pinto, uma vez perguntaram sobre o Vítor Bahia, que era o guarda-redes do Porto na altura, não sei se vocês ainda se lembram, e agora era um dos diretores do Pinto da Costa. Perguntaram-lhe o que é que ele achava do Vítor Bahia, e ele disse: ele é sem dúvida o melhor guarda-redes do mundo e talvez da Europa. E estas tecnologias são um bocado assim, ou seja, as tecnologias de edição genética associadas à polaria são as melhores tecnologias do mundo para modificar as plantas e talvez na Europa, quando houver uma legislação que permita que estas tecnologias possam ser utilizadas na Europa, que atualmente não é possível. E pronto, era isto. Acho que não vejo mais, não sei se me alarguei. Isto é só, tem a ver com o pólen, não propriamente, os apoios. Não sei, se vocês têm alguma dúvida. Está terminando, no sé si van a... Então vamos aqui. No, es pensar. Porque estaban hablando de plantas haploides, que son sintetizadas cuando trabajas solo con polen. Está no número N para o som, ou seja, poderia haver fêmeas, E machos, machos talvez não, eu suponho que nós precisamos de não só machos para isso. Já calei, já calei. quem? Era barulho vindo de um dos participantes ao bem. Nos mamíferos e nos organismos há uma linha, há a linha germinal, na vida, que é a linha que leva à formação dos gametes. E atualmente, eu fui ver só por curiosidade, há muitos trabalhos sobre essa linha que leva à formação dos gametes, também porque podem-se obter células haploides humanas e de outros organismos da parte, que usa mais como modelo in vitro, e elas conseguem medir e conseguem manter-se. Só que depois, como as células humanas não têm, os mamíferos não têm essa capacidade de totipotência, felizmente, então não é possível regenerar organismos haploides. O que leva à questão propriamente dita com o tempo, que é as plantas haploides, para que se elas haploides, a formação dos gametas eliminaria a meiose, bastava a meiose, e o gameta. Os haploides verdadeiros, eles formam flores e formam tudo, formam os órgãos produtores como os diploides correspondentes. Só depois não formam gametas viáveis. E a questão é porque... Quer dizer, podem formar do ponto de vista... É uma possibilidade estatística, não é? O número de gametas que se forma é bastante gametas de esporte, portanto, de micrófono, ou de macrófono. Pode haver alguns que eventualmente tenham um número correto sobre os... Imaginemos uma haploide com 5 cromossomas, como se fosse aranidose. Se os 5 cromossomas forem todos para um lado, podem dar origem a gametas que são... Porque a questão é o controle da meiose, porque quando chega à tarde da produção dos gametas,
em que o poder é maior, Quanto maior for o onde número, se reduz quanto maior for o número de cromossomas, menor a probabilidade dos gametes terem o número correto de cromossomas. E, portanto, é muito raro que isso aconteça. digamos que o controle é Sim, maior. é maior. Mas outra questão que eu tinha era na produção de haploides a partir do micróscopio. Esses exemplos que deu são em plantas monoicas. Não, atualmente Mas estes também- métodos usam-se quase universal, ou seja, atualmente há praticamente todas as plantas que são usadas na agricultura que têm algum interesse económico, há protocolos para obter haploides a partir de culturas de antera, de micróscopio. Sei lá, nas gramíneas, no trigo, no arroz, no milho, naquelas, todas aquelas que são mais importantes. Nas solanáceas também, no tabaco, na batateira. Ou seja, toda a maquinaria existe em todos os campos. Não são monoicas. O milho não é monóico. Sim, mas uma planta tem a parte da escolha. Então, o milho, por acaso, é monóico, mas o trigo não. O trigo não é, e pode-se obter. O que interessa é as anteras. Qual é que é a diferença? É que no milho as flores só têm anteras, não as flores masculinas, enquanto no trigo está lá a parte feminina, mas nós queremos é remover as anteras, desde que haja qualquer que seja monóico ou dioico ou hemafrodita, é indiferente. Portanto, a recolha das anteras nas flores ainda fechadas. Sim. E a questão é que em plantas dioicas, temos que a informação de China, a parte feminina, era fundamental para o desenvolvimento. Mas As plantas haploides. Mas isso não é. Aquele exemplo que eu dei do espargo, em que isso acontece, não é? O espargo é uma planta dioica, portanto vai produzir grãos de pólen que são Y e grãos de pólen que são X, depois qualquer deles pode dar origem a plantas, umas são X e outras são Y. Aquele exemplo que deu era para o cruzamento de pólen, o cruzamento da massa, não é? Se era possível. Mas, sei lá, em plantas como o kiwi, uma kiwi não é muito porque não se usa muito desta tecnologia, mas no espargo, no choco também, no melão, o melão acho que também é dioico, também acho que é trabalho sobre isso. Não é? Quão frequente ou seja, quando descobriram a primeira planta haploide na natureza, qual é a frequência de uma planta haploide na natureza? É muito baixo. É uma agulha no palheiro, não é? Depende. Porque ela depois não tem estratégias de plantio. Depende no sentido em que há, por exemplo, no milho, que é uma planta muito estudada, tem um interesse económico grande. No milho há aquilo que se chama haploid inducers, ou seja, há variedades de milho, quando são cruzadas com outras variedades, induzem a haploidia de partenogênese. Sim, ok. Mas em condições naturais, as taxas são relativamente baixas. Embora, em algumas, às vezes as pessoas confundem a partenogênese com a apomixia, é uma coisa um bocado diferente. Mas a apomixia em muitas espécies é muito comum, inclusive em algumas gramíneas, no dente do leão. E nos limónios, sim, nas piloselas. Sim. Nas piloselas. Eu também tive várias coisas para dizer. E a primeira é que, para quem lida com aquilo que os outros chamam os chatos comuns das plantas, é extremamente interessante e refrescante ver para que serve, afinal de contas, na prática, o estudo dessas plantas e a influência que isso tem na nossa sobrevivência, porque se não fosse isto, não havia comida que chegasse já para toda a gente. De maneira que quem se
faz muito frio a dizer, ai não, eu não vou comer essas coisas, não faço, não aconteço. Conheço rigorosamente zero, porque no fundo Sim. tudo aquilo que se No está a mínimo, comer é manipulado. A maior parte do dia é comercializado em híbrido. Pois, e é isso mesmo que as pessoas, toda a gente chama, isso é milho híbrido, e não fazem ideia nenhuma do que é que estão a dizer. E isso leva-me a uma tiarinha que passa a vida a calcorrear tudo o que é loja do país à procura do caseirinho. É o caseirinho. Mas realmente estas coisas são fantásticas. Como é que se consegue controlar e manipular e também como é que durante tanto tempo a agricultura conseguiu ir produzindo de certa forma naturalmente ou aproveitando-se de acontecimentos naturais para ir produzindo algumas destas Isto não é bem natural. Pois, Tem que exato, cultivas em terra, exato, isto, pólen já. exatamente, isto não é, mas coisas O que potencial aconteceram está lá. natural. Porque até os guetas, que são células que praticamente só têm núcleo, em alguns casos podem dar origem a plantas. Isso é que ainda mais surpreendente. Uma coisa é um micróscopo, não é? Que uma célula tem citoplasma, ainda muito parecida com uma célula normal, digamos assim. Agora o geta praticamente só tens um núcleo. Pois, E ele também pode. também Não é pode tão frequente como a partenogênese, mas também em plantas, no milho principalmente, está muito estudado. Se calhar há noutras espécies, só que não está tão estudado como no milho. Estas plantas mais modelo são mais estudadas e, portanto, isso conhece-se melhor. isso leva para uma pergunta que de vez em quando me assalta, que é a seguinte: aquilo que se passou gradualmente a cultivar foi, afinal de contas, porquê? Porquê é que estas plantas foram domesticadas? Se calhar foram aquelas que naturalmente eh, aquelas que sofreram destes erros, de certos erros que foram aproveitados. Isso não sou propriamente um grande especialista, mas Mas- aquilo que eu até ensino na biotecnologia quais são os termos de domesticação das plantas, não é? Portanto, é o crescente fértil, o primeiro, depois é na China, depois na Mesoamérica, por aí fora. E o que é engraçado ver é que há sempre, nas plantas que foram inicialmente domesticadas, há sempre uma gramínea, como uma fonte de hidratos de carbono ou de compostos lipídicos, e há sempre Uma uma luminosa. luminosa. Civilizações muito diferentes chegaram a domesticações muito parecidas. Naquelas famílias, Sim, a coisa isso é engraçado. engraçado. É engraçado. Embora sejam diferentes, não é? Claro, O mas trigo e a cevada, depois há o milho na América, e o arroz na China e em África, mas sim, eles chegaram às mesmas conclusões. conseguido tirar o mesmo. É aquilo As pessoas também já comiam, se calhar, essas plantas antes de as cultivarem, não é? Já as usavam na alimentação antes de as cultivarem. essa coisa da datura Stramónio ser haploide, Ela não é haploide, parecem haploides. parecem A planta é haploides. diploide. Pronto, aquilo que Não, assim. mas Aparecem sim, haploides. espontaneamente. E nessa espécie acho que aparecem com muita frequência. Não sei se por alguma razão especial, porque acho que a datura Stramónio é um verdadeiro diploide, acho eu, não é propriamente um tetraploide. Pois essa era uma das dúvidas que eu tinha naquela primeira classificação que falou dos haploides. Sim. Quão fácil é que é classificá-los tendo em conta o processo de haploidização? Sei lá, em muitas plantas é fácil, não é? Há os hiploides e há os haploides. Depois, quando se começa para níveis mais elevados de ploidia, no trigo, no trigo há autoploides e há hexaploides, e os haploides já são tetraploides, ou são
diploides, Triploides. depois já não são verdadeiros Mas depois haploides. também terá implicações na própria reprodução sexual das Sim. plantas a posteriori. Por exemplo, uma batateira, que é tetraploide, um diploide, não é? É uma planta normal, ou seja, Teoricamente consegue-se funcional. reproduzir Pois. sexualmente. Pois. As batateiras tetraploides são aquelas que foram objeto de melhoramento, então, naturalmente são diploides. Sim, sim. Mas isso a Sílvia também, há muitas plantas Não, que espontaneamente acontece, sim, sim, são sim. poliploides. É verdade, é verdade. E às vezes, quando temos níveis de ploidia, por exemplo, agora aqui nos gladiolus, temos tetra e octa, começamos a presenciar alguns híbridos hexaploides, podem não ser híbridos entre os dois citotipos, até podem ser plantas intermédias, fusão de gametas não reduzidos, etc., mas que já conseguem formar populações Sim. estáveis. Também havia mais uma espécie com que, ainda do tempo do Monte Sumer, são mais novos, se calhar os últimos, se calhar ainda conheci. Não foi meu professor. Não foi meu professor, mas O Monte Sumer trabalhava com uma planta que era a Bolvália, que era uma planta que tem perigo de extinção, acho que só existe no Algarve. E ele, o que ele fazia era ir lá buscar os bolos e depois propagava as Se calhar plantas é por aqui isso no, que sei. no laboratório. E depois a Lodovina estudava os níveis de ploidia, porque essas plantas obtidas eram normais. E havia muitos triploides, mesmo em condições naturais. Havia muitos triploides. Provavelmente resultaram de cruzamentos entre tetraploides e diploides. Lá está, e algumas linhas, os processos evolutivos ocorrem a velocidades diferentes, muitas E vezes a por causa Bhopal da era facilidade. muito interessante, acho que só tinha 8 cromossomas, 2 N igual a muito grandes. Familiar, Era o sim, sonho. é. O Dr. Montezuma estudava muito, porque ele era lá da citogenética, estudava muito as características dos cromossomos. eu ainda tenho uma questão sobre o tamanho, que é, logicamente, tendo metade dos cromossomos, podemos pensar, então a planta tem metade do tamanho, é natural que seja metade. Mas acho que vai ser por direto, porque a relação Estava muito. O tamanho importa, mas é porque há uma certa proporção entre o tamanho da célula e o tamanho do núcleo. Quando maior for o núcleo, maior é também. Há uma correlação, não linear, mas Sim. há alguma relação entre o tamanho do núcleo e o tamanho das células. Portanto, se uma célula tiver um núcleo com o dobro do número de cromossomas, as células têm tendência a ser maior que as haploides correspondentes. Portanto, também acho que é sim, são, exato. Há uma teoria, a teoria do Gigas Effect, que é precisamente isso. A hipótese diz que, por esta relação que existe entre o tamanho do núcleo e o tamanho celular, se esperam plantas de maiores dimensões nos poliploides. Claro que isso Aliás, nem sempre é assim tão Os linear. frutos, uma planta com que nós trabalhamos é o tamariga. E nós obtivemos tetraploides, agora é o contrário da ploides, quando era duplicar o número de cromossomas, portanto tínhamos plantas de tamarigo que eram tetraploides, com o objetivo, como o tamarigo é um fruto que tem muitas sementes, a ideia era depois cruzar os tetraploides com os diploides, de maneira a obter triploides, e em muitos casos os triploides formam frutos que não têm sementes, como acontece nas bananas. Mas os frutos, portanto, nós obtivemos os tetraploides, pusemos no campo e eles davam frutos. Depois nós também estávamos à espera que os frutos fossem muito maiores que os frutos diploides correspondentes, mas na realidade eram mais pequenos. Isso para nós foi muito surpreendente, porque Existem. a ideia que nós tínhamos era sempre os tetraploides são maiores que os diploides, os diploides são maiores que os haploides, mas nos frutos não. Mas A verdade é que as bananas são Frutos triploides e a razão é essa Sim. ser triploide. Não, a razão é que não tem É. sementes, não tem sementes porque são triploides. Pois, a razão das velocidades é por serem triploides. A verdade é que começam a existir muitos exemplos de sistemas naturais, sem serem sistemas agrícolas, em que ocorre o contrário do esperado. Mais Sim, pequenos, não é? sim. Porque é sempre a teoria, os poliploides têm mais vantagens, por isso têm flores maiores, atraem mais Isso foi polinizadores. surpreendente.
para nós. Isso permite ter um fitness superior a quando estás em desvantagem numérica, etc. Mas depois na natureza vai ser Não, uma ele por acaso era. Pois, senão era tudo Não era folga. Era tudo folga. Temos muitos Pensar. poliploides em plano. Vamos ter aqui uns tamarinhos que Não era- parecem lá em cima. Mas eram frutos mais pequenos. Mas aqui também tinham uma morfologia muito variável, curiosamente. É um espetáculo. Enquanto os diploides tinham os frutos muito uniformes, nos tetraploides havia a gama de morfologia era muito diferente. Também está a começar a ser descrito que nos poliploides naturais não interessa tanto, efetivamente, se são muito grandes, interessa nessa variação, esse potencial de variação que pode existir para se adaptar ao meio ambiente, dependendo das condições que tem. Era muito Porque a variação pode estar mais relacionada com o sucesso do que ser grande ou ser pequeno. Outra coisa que É acontecia variabilidade. muito era eles revertem muito ao estado um tetraploide, reverte com muita frequência para diploide. Não vão dar uma ideia que deve haver anomalias. Mesmo nas veraninhas. Cromossómicas, nas famílias, não sei, Veraninhas, porque a Maria era esqueci assim. uma coisa. Fora da caixa em relação a muitos. Há tipos de família em que os cromossomas se fundem e se dividem, é tudo uma É uma complicação. complicação, não é? Pronto. Só tenho uma palavra a dizer, um adjetivo, não. Um verbo Mais a uma dizer. pergunta. Fascinante. Fascinante, sou todo.